Fala galera, aqui é Lucas Herrera falando aqui do canal A Liberdade Avança. E faz tempo que a gente não fazia vídeo, mas a gente vai voltar a fazer vídeos aqui no canal, porque é um assunto muito importante, que é a política, né? Antes de tudo, antes de dizer que cara é petista ou bolsonarista, eu sou liberal. Eu não tenho nada a ver com esse tipo de gente bolsonarista ou lulista ou o que for. Eu tenho ideias completamente diferentes, né? Mas como o caso foi relevante, tem muitas pessoas ainda que acreditam que o Bolsonaro é o Messias, que pátria, família e sei lá o que é o slogan do conservadorismo, que o Bolsonaro não tem nada de conservador, nem é de direita e também não tem a mínima ideia do que seja direita. Aí que tá. O que ele fez é queimar a direita, né? Antes a gente vai falar sobre as joias perdidas do Bolsonaro. Mas antes disso, eu te peço que tu te inscreva no canal, dá like e compartilha este vídeo com pessoas que realmente querem um país melhor, uma política melhor. Não que minhas ideias sejam todas perfeitas, mas é muito importante entender o que é o liberalismo. O liberalismo não tem nada a ver com fascismo, com nazismo, nem nada disso. O liberalismo tem a ver com liberdade das pessoas, liberdade de comercializar, liberdade de impostos, enfim. Em outro vídeo eu vou explicar, porque eu tô fazendo tô escrevendo, porque é bastante informação, e tentar resumir isso para vocês em algum vídeo, tá? Aqui embaixo está o apoio ao canal, porque meu trabalho não é financiado por ninguém, a não ser por eu mesmo, né? E vamos para o caso do Bolsonaro e as joias perdidas. Bom, primeiro ponto. Bolsonaro ganha as joias do sheik lá da Arábia, enquanto ele é presidente da República. Estava no exercício do cargo. Ou seja, a lei diz que qualquer presente dado a um presidente da nação, ele tem que ser incorporado ao patrimônio público. Ou seja, essas joias são nossas, são brasileiras, né? Assim como dia 8 de janeiro eu não fiz nenhum vídeo, talvez em algum momento comente esse episódio desastroso, né, da nossa história, e tomara que nunca se apague, porque a gente não pode repetir um tipo de coisa, tipo aquela ali. As joias, o amador do Bolsonaro mandou um assessor, porque ele não faz nada, ele é covarde, né? Ele não faz nada por si só, né? E mandou as joias por um assessor. E umas passaram e outras não. E esse assessor levava as joias, levava 16 milhões e meio de reais na mochila. A Receita Federal mandou ele passar a mochilinha no raio-x e eles desconfiaram e foram lá olhar, né? E tinha lá joias. Então, este é um cara. Por que esse cara não botou essas joias ali, não declarou as joias? Mesmo que fossem pessoais, mas que não podem ser pessoais, porque ele é presidente da República. Então, se ele fosse agora, por exemplo, lá na Arábia, ganhasse as joias, ele poderia simplesmente trazer para o Brasil, pagar os 40% de imposto, que também é um absurdo, né? Mas imposto a gente vai falar sobre outra coisa, outro dia. E sim, fazer a coisa legal, né? Mas não, ele nunca faz a coisa legal. Ele é um cara que é um marginal, ele está à margem da lei. Então, a lei às vezes é ruim, mas tem que ser cumprida. É isso. É um mínimo que tem que fazer, cumprir a lei. Fora os imóveis, 51 imóveis comprados com dinheiro público e tal. E tem muita gente que ainda diz que esse qual é a palavra? Eu não quero falar palavra, mas é imbecil, né? Desculpe a palavra. É honesto, é pai, é família, é pátria, bate continência para a bandeira americana. É o pior presidente da história que teve no país. Pior. Então o que acontece? Além de cometer o crime de não incorporar as joias ao patrimônio público, ao patrimônio da União, no caso o governo federal, ele tenta no carteiraço 8 vezes
recuperar as joias. Já era conhecido, já fiz entrevistas aqui no canal com gente conhecida, deputados que trabalharam com Bolsonaro, e eles contam nos bastidores que ele é conhecido realmente pela rachadinha e pelo combustível, né? É dinheiro teu, cara, dinheiro teu que vai posto fora. Dinheiro nosso, que a gente trabalha pra caramba, e esses caras ali, essa casta política, não para de tirar esse dinheiro de nós e não investe 16 milhões de reais, 16 milhões e meio, daria para fazer um baita hospital, por exemplo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Canoas, que é uma cidade satélite aqui, para quem não é daqui, hoje cancelou as cirurgias de urgência, remarcou outras, porque os hospitais estão cheios de demanda. 16 milhões e meio poderia fazer um hospital, né? Mas o cara queria pegar as joias para ele, né? Como toda a casta política. Não são todos, né? Mas 90% bota aí. Então, o que acontece? Bolsonaro, além de ser corrupto, porque já se sabe que ele é um corrupto, já se sabia antes de 2018, né? Quem botou esse imbecil nem sequer pesquisou a vida do cara. Eu pesquisei. Eu me tomei esse trabalho como cidadão, né? Então, ele tenta depois 8 vezes, cometendo 8 crimes, tá? Não é, cada um é um crime pela justiça. É crime. Tu ir lá tentar dar carteiraço na Receita Federal. O funcionário da Receita Federal tá nem aí para Bolsonaro nem para carteira, porque ele tem estabilidade. Estabilidade é boa por um sentido e ruim por outro sentido. Boa porque o funcionário ele tem o dever de proteger a lei. Ele não entregou as joias de jeito nenhum e ele não vai perder o cargo. E é ruim porque tem maus funcionários, maus servidores, que se aproveitam dessa estabilidade para não fazer um bom trabalho público. Então esse é um debate que a gente tem que debater. Eu já tenho uma ideia formada sobre isso, mas a gente tem que debater. Ele tentou de tudo que é jeito pegar as joias que ele perdeu. E tu perdeu. E chega disso aí. A gente tem que parar de votar nesse tipo de gente. O Lula, claro que teve um julgamento muito estranho. Muito estranho não, foi estranho e quase sem nenhuma prova contra ele, mas nós sabemos o que ele fez. Nós sabemos muito bem o que ele fez. Já falando do Bolsonaro, falando um pouco do Lula. E mesmo assim, votaram no Lula. Claro que não tinha opção entre um golpe militar e o Lula. Eu ainda prefiro a democracia. O Bolsonaro, lembrando que ele espionou contas na Receita Federal da cantora Anitta, que nem me importa se tu gosta dela ou não, do William Bonner. Que é isso? Isso é ditadura, isso é Maduro, isso é Cuba. Então, esse Bolsonaro, ele realmente é aquela frase que a gente coloca na ideia da esquerda, né? Socialismo para vocês, para nós, e capitalismo para mim, é claro, né? São um baita de uns falastrões. O Bolsonaro, além de ser um boneco de palha, é um cara que não sabe nem falar, não tem nem o mínimo de inteligência. Ele só não ganhou as eleições e deu um golpe por ser muito burro. E porque também não surgiu nenhum intelectual nesse grupo. O intelectual que eles tinham era o Olavo de Carvalho, que nem intelectual era. Era um pseudo-filósofo, digamos assim, né? Então, o que acontece? Falando um pouquinho de eleições também, já vou colocar no assunto. Ele usou toda a máquina pública, usou a Polícia Federal, que é ilegal, né? Travando lá pessoas que iam votar lá no Nordeste, que era onde o Lula tem mais votação. Enfim, ele fez tudo e mesmo assim não conseguiu vencer. Graças a Deus que esse cara
está fora, esse covarde maldito que ele saiu do dia 30 de dezembro e não voltou mais, está lá nos Estados Unidos, mas não por muito tempo. Nenhum país quer ele. Nem a Itália fascista, que tem um presidente, um primeiro-ministro fascista, sei lá, não quer o Bolsonaro lá. O Bolsonaro vai terminar no Oriente Médio ou vai voltar para o Brasil, porque até ele ser preso e tal, ou se vai ser ou não vai ser, também a gente não sabe. Tem julgamento e tal, o que ele vai ficar assim inelegível, tá? Agora preso eu não sei. Até a próxima eleição vai saber. Mas é um covarde. É aquele militar que é o primeiro a abandonar o seu pelotão. Ele é o primeiro. Ele é capitão do exército. Um fracassado, mas é capitão do exército. Um fracassado militarmente, um fracassado politicamente. E um cara que comprou 51 imóveis com o nosso dinheiro. Porque a maioria, 90%, foi em dinheiro vivo. Então, não tem mais o que falar. Claro que a gente vai ouvir falar do Bolsonaro e tal, mas eu acho que cada vez está menor o bolsonarismo, as pessoas estão pesquisando mais, e tu tem que pesquisar, tem que estudar, tem que, sei lá, se tu puder fazer uma faculdade, conhecer as leis, conhecer política, e parar de votar em imbecil, que rouba todo o dia, santo dia, enquanto a gente precisa de hospitais, enquanto a gente precisa de saúde pública. Também precisamos de programas sociais. O liberal não tem programas sociais. O liberal tem. E eu, inclusive, se eu fosse presidente da República, eu teria um departamento da social que se chamaria assim, vítimas do sistema. No liberalismo tem isso. Hayek mesmo sinaliza. Por quê? Por que vítimas do sistema? Vítimas dos políticos, da casta política. Que já roubaram tanto, que tu tem que botar esse nome ali pra lembrar o povo que tem um ministério por causa deles. Porque na verdade é pra ter emprego, é pra ter saúde, é pra ter etc, lazer, conforme a Constituição Federal de 1988, que vocês têm que ler, pelo menos o artigo número 5º, tá? Todos os direitos fundamentais, tudo isso tem que ser lido. O povo tem que entender isso aí. De uma maneira ou outra, vocês vão ter que estudar um pouquinho. Porque o Brasil era para ser a maior potência do mundo. Estamos aí trancados, travados por uma casta política que tem as mãos porosas. Né? Enfim, o energúmero do Bolsonaro perdeu as joias e ele tá desesperado. Ele é tão ruim que nenhum país quer ele. E pelo menos eu não quero ver ele nunca mais na política. Se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal, dá joinha, ativa o sininho para tu receber os próximos vídeos que vão ser interessantes. Vou falar sobre o Banco Central, a eliminação do Banco Central. O quê? A eliminação do Banco Central? Sim, vou falar como se elimina o Banco Central, que é a maior roubalheira da história. O Banco Central é um dos bancos que para mim não deveria existir, e vou explicar qual sistema deveria existir, na minha opinião. Se tu gostou do vídeo, como disse, compartilha, curte, comenta o que tu quiser. Aqui a democracia prevalece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.